Olá, pessoal! Temos aqui um novo episódio do Pode Falar Gestor, um podcast do EducBank, que está nas plataformas de YouTube. E hoje temos uma edição especial, direto aqui da BET Brasil 2026, onde entrevistamos as escolas que participam desse livro, Sonhos que Fazem Escola. E eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, que, aliás, representa o primeiro capítulo desse livro, que vai trazer e vai nos contar uma história muito especial. Como foi o colégio, como nasceu o Colégio Américo de Oliveira. O Colégio Américo de Oliveira tem 72 anos. E a sua fundadora, hoje, com 101 anos, segue atuando na escola e, pelo menos 3 vezes por semana, ela está lá, dando expediente, acompanhando professores, conversando com alunos e apoiando seu filho, o Biratã, que está aqui representando ela hoje, para a direção da escola. Então, temos uma história aqui muito interessante de legado, e é sobre esse o tema que nós vamos falar hoje. O Biratã, ele é filho da professora Araci de Oliveira Teixeira Lima, que é a fundadora do Colégio Américo de Oliveira, em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Biratã. Lara, é um prazer muito grande estar aqui, tá? Um pouco nervoso, porque eu nunca fiz um podcast. A minha mãe já fez, eu não fiz, tá? Mas agradeço muito o convite que o colégio teve de participar desse livro maravilhoso. Eu já vi um capítulo, gostei muito e estou aqui para falar um pouco desse grande colégio. Vamos lá. E olha, eu fico muito feliz com a sua concordância, não estar só aqui, mas em nos ajudar com a história escrita, porque eu sei que a sua mãe foi quem redigiu, mas a gente contou aí com o seu apoio, né, em explicar a ela, convencê-la a fazer e reunindo aí tudo o que se construiu nesses 73 anos aí de escola, né? Então, a gente sabe que no começo, e aí ela começa relatando na história dela, que era uma casa simples, em Marechal Hermes, com carteiras emprestadas, um quadro negro pequeno e o chão rangia, né? E mesmo assim, a sua mãe abriu a porta e recolheu as crianças da vizinhança, as crianças do bairro. O único propósito que ela tinha era a coragem de começar. Né? Coragem, ela acreditava, e o amor pela educação. Você conviveu, obviamente, com a sua mãe por décadas dentro da escola. E, na sua visão, o que movia a professora Araci e de onde vem, até hoje, essa força de dentro dela? Essa força, com certeza, vem de Deus. Ela gosta muito de rezar, de orar. E tudo começou porque eu estudava numa escola pública e ela queria me preparar para eu ir para o colégio militar, porque meu pai é militar, então queria que eu fosse estudar lá. Ela não tinha colégio, não tinha nada. Ela era professora, então ela com mais 5 amigos meus da escola, ela começou a dar aulas de português, matemática, geografia e história, que eram as matérias que caíam no colégio militar. Todos os 6 passaram. Aí, no outro ano, ela tem mais outra vez, mais 6, todos passaram. Então, foi aquele alvoroço lá em Marechal. Quem é a professora Araci? Quem é essa que passa direto isso aí? Porque naquela época, o pessoal fazia, era o admissão. Então, o pessoal fazia até o 4º ano, e depois fazia preparatório. Então, foi aquele alvoroço. Aí o pessoal começou a falar com ela, pô, dona Araci, começa do 3º ano, do 4º, para preparar o pessoal.
Aí ela começou com curso Américo de Oliveira. Pronto, eu estava no colégio militar, acabei o colégio militar todo, aí minha mãe começou a crescer, fez a escola Américo de Oliveira, porque não tinha o ensino médio. E que é o nome do seu avô. Isso, o meu avô. Essa é uma história muito interessante até. Minha mãe é de Vitória, né? Então era ela e mais duas irmãs que terminaram o tipo científico, né, anterior, mas a minha mãe não queria ser professora. Minha mãe queria terminar o ciclo ali, ia ficar como dona de casa. Aí meu avô, o Américo de Oliveira, falou: Araci, você está matriculada no curso normal. Ela esperneou, ela não queria. Aí ele falou: você está matriculada no curso normal. Ela fez o curso normal. Aí, pronto, foi a paixão dela. Quer dizer que nós estamos falando aqui de amor duplo, né? Antes do amor pela educação, a gente tem um amor pelo filho, porque ela queria ver o filho admitido no colégio militar. Então, como sonho de mãe, ela começou a te preparar para isso e aos seus amigos também da vizinhança, e assim nasce essa escola. É uma história muito bonita, que tem um amor muito presente em toda a história. E com 72 anos de história no Brasil, a gente sabe que já se passaram crises, já se passaram ditaduras, planos econômicos diversos, né? E até uma pandemia. Tudo que vocês viveram. O livro fala sobre tudo isso. No capítulo que a professora Araci escreve, ela relata todas essas dificuldades e todas as alegrias pelos quais ela passou. A escola atravessou tudo, mas atravessar não significa que tenha sido fácil, né? Eu sei que houve momentos em que o peso foi muito grande. Qual foi o momento mais difícil que vocês, como escola, nesses 72 anos, enfrentaram? Aquele em que você mais duvidou que a escola fosse conseguir seguir adiante? Bom, com certeza foi a pandemia, né? Porque a gente é um colégio tradicional, a gente não focava muito para a informática. Normal, entendeu? Mas, de uma hora para outra, recebemos a declaração que a gente tinha que fechar o colégio, né? Fechar, não podia ter aula, e ia ser tudo online. Então, a gente, em 15 dias, nós conseguimos fazer aulas online. Isso eu agradeço muito ao meu filho, que ele trabalhava lá, trabalha ainda com a gente lá no colégio. Então, ele informatizou, fez toda essa parte de internet e foi uma luta. Agradeço a pandemia por causa disso, porque a gente evoluiu e agora nós estamos com um processo muito bom de tecnologia no colégio. Irreversível, né? Um ganho aí, um salto de alguns anos em muito pouco tempo, e a gente ouve mesmo muitas escolas fazerem essa declaração. Como é que a sua mãe reagiu a tudo isso? Que no momento em que a gente teve que fechar a porta e usar a tecnologia, imagino que sua mãe já perto dos 100 anos nesse momento, ela relutou ou ela abraçou a causa? Mais ou menos. Ela tem uma frase que eu não esqueço nunca. Ela fala assim: filho, eu sou analfatrônica. Porque tudo era no papel. Ela fazia isso no papel. Eu falei: mãe, não vai poder ser mais assim, porque tem informática. Aliás, ela é anterior à televisão. Com certeza, com certeza. Aí ela, não, não pode ser mais assim. O que ela fez? Ela contratou um programador na casa dela e deu aulas para ela. Então, com isso, ela começou a fazer videoconferência, ela começou a usar o Word, Excel, coisa que ela não fazia. Era tudo na mão. Então, é dedicação, entendeu? É aquela força de vontade que ela teve com a idade que ela já tinha. Maravilhoso, muito, muito bom.
Uma coisa que eu já ouvi muito de diversos mantenedores ao longo dos anos é que, apesar de ser o pilar central, né, o amor pela educação, ele não é suficiente para sustentar uma escola. E é preciso estrutura. E é preciso apoio também. Não dá para carregar tudo sozinho. E o EducBank chegou aí no meio dessa trajetória. No meio não, né? Chegou agora, recente, considerando o tamanho da escola e a idade da escola. E, ao mesmo tempo, se colocou como um parceiro bastante importante aí na vida de vocês, né? O que mudou concretamente quando vocês passaram a ter essa previsibilidade financeira que o EducBank traz? E o que essa segurança permitiu que vocês fizessem de uma forma mais simples do que conseguiriam fazer antes? Clara, você imagina, antes do EducBank, a gente não tinha. A gente dependia dos pais para pagar a mensalidade. Geralmente era no dia 5. E dia 5, às vezes, caía no 5º dia útil. Você imagina a minha dor de cabeça de ter que pagar os professores sem ter recebido. Então era uma loucura, entendeu? Quando veio então o EducBank, para mim tudo mudou. Foi um divisor de águas no colégio, entendeu? Então agora eu sou muito grato, entendeu? Uma parceria que eu quero anos e anos, entendeu? Temos há 2 anos que a gente está no 3º, mas eu quero muito essa parceria para sempre. E me diga uma coisa, sua mãe participou dessa decisão ou isso hoje é uma coisa da qual ela não tem mais participação ou o foco dela é somente o pedagógico? Não, ela não teve participação nenhuma, que a parte dela é realmente pedagógica, entendeu? E aí essa foi uma decisão sua? Foi decisão minha mesmo. Muito bem. Difícil? Muito difícil, mas na hora de você ter que fazer alguma coisa, você tem que tomar decisão, pedir a Deus e aconteceu e eu estou muito grato a ter conhecido o EducBank. Então, acertada. Graças a Deus. Bom, muito bem. O Biratã, o livro tem uma frase da professora Araci que eu não consigo tirar da minha cabeça desde que eu li, que diz o seguinte: educar é plantar amor em terra firme. Eu apenas plantei e tive a graça de ver florescer. É muito bonito essa frase dela, né? Com 101 anos, mais de 7 décadas dedicada a essa escola, uma escola que atravessou aí gerações inteiras e na verdade, foi parte de uma família. A família se formou em volta da escola e até um bairro inteiro, né? Você hoje é o guardião dessa história, dessa escola, desse legado da tua mãe, e você que carrega o nome dela, o nome do seu avô para frente, né? O que você diria para sua mãe, se pudesse resumir em poucas palavras, o que o Colégio Américo de Oliveira representa hoje? Não só para as famílias, mas para as pessoas que passaram por ele. Bom, essa frase aí é maravilhosa, porque está até na Bíblia, né? Você planta o que colhe, entendeu? E ela sempre plantou coisas boas. Ela é muito íntegra, ela é muito respeitosa com o pessoal, entendeu? Enérgica, mas sabe lidar com as coisas. Então, essa frase, para mim, é tudo. Quem planta, colhe, entendeu? E o que eu deixo para ela, mãe, te amo, entendeu? Vou fazer de tudo o impossível para levar esse colégio adiante. Eu sei que é o seu sonho, entendeu? E que o dia que acontecer, eu sei que eu estarei com a minha mente tranquila, porque eu levei o seu legado até o fim. Maravilhoso. Que responsabilidade a sua. E eu quero saber quem é o próximo aí. Seu filho que vai tocar isso na sequência? Isso aí é um problema muito grande. Por quê? Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e o Marcelo, mas uma é engenheira da Petrobras, a outra é advogada. O Marcelo sempre trabalhou com a gente
Ele trabalha no TI do colégio, mas ele não está mais no Brasil. Ele está na Bélgica. Então, de lá ele faz todo o TI. Ele não volta mais, que eu creio. Creio que ele não volte mais. Quer dizer, então, eu estou meio assim, né? Quem vai... Mas se eu for na genética da minha mãe, então tá ótimo. Eu tenho mais 30 anos quase aí para poder gerir o colégio. Maravilhoso. E eu acho que a dona Araci deixa aqui uma lição muito importante para a gente. Vamos entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que Ele faz. Parabéns, muito obrigado pela participação, por esse depoimento, por essa história linda de família. E que Deus abençoe e você siga aí por muito mais do que 30 anos à frente dessa escola. Eu só tenho a agradecer a Deus, principalmente, e agradecer a vocês aí essa oportunidade de estar aqui em São Paulo, nessa feira bonita, e apoiando o Eduque Bank em tudo que eles fazem para a gente. Muito obrigado.